Prezados irmãos e amigos, ouvintes que estão sintonizados através desta live, é um prazer muito grande, novamente, nós estarmos juntos para celebrar o nome do nosso eterno Deus. Nós sabemos da importância que é nós estarmos juntos para adorar o Senhor. Claro que nós estamos juntos, mas não estamos misturados, porque a pandemia não nos permite, mas pelo menos juntos, através desta live, nós estamos. E eu desejo a todos vocês que estão conosco, que a bênção de Deus, a provisão do Senhor se manifeste na sua vida, no seu lar, na sua família, independente da circunstância que você está vivendo. Eu quero dizer para você que tem um Deus maior, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, que não desampara, mas ajuda você nas horas mais cruciais da vida. Ele não vira as costas para você, Ele está presente na sua vida, dizendo para você: não temas, porque eu te ajudo, eu estou contigo, eu não te abandono. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa fé, é a nossa confiança. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Para isso, gostaria que você acompanhasse a leitura, se desejasse. Se encontra em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Orem comigo. Deus eterno, Pai soberano, Criador dos céus e da terra, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos agora, neste momento de reflexão da Tua palavra, te pedindo a direção, a bênção, que o Teu Espírito Santo se faça presente, para que as palavras pronunciadas através desta live possa levar aos corações, meu Deus, alento, conforto, orientação, Senhor, para que nós possamos cada dia ter um crescimento embasado na Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado. Dai-nos a Tua direção, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Mais uma vez nós vamos para a reflexão da palavra de Deus, e nós gostaríamos de estar meditando na palavra do Senhor. Baseado nesse texto, principalmente no capítulo 2. Quando nós vamos pensar um pouco, meu querido irmão e amigo, sobre conformados ou transformados. Parece
que as duas palavras têm uma certa ligação. No entanto, nós entendemos que há uma diferença muito grande entre conformados e transformados. É preciso que nós não nos conformamos, como diz a própria palavra, com este mundo, como diz a palavra de Deus lá no capítulo, em João, nós lemos isso, né? Que nós não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados, diz a palavra do Senhor. E nós vamos estar lendo, porque é interessante que nós leiamos, para nós entender que o conformismo, na verdade, pode trazer consequências não agradáveis, não é? Para a nossa vida. Aqui no capítulo 2 de 1 João diz assim, preste atenção na leitura: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que eu disse no início que nós vamos pensar um pouco sobre conformados ou transformados. Porque os conformados se conformam, às vezes com o modelo que o mundo coloca. Mas aqueles que se deixam ser transformados, eles não se conformam com o modelo do mundo atual. Não, eles procuram, na verdade, se deixar transformar. De que forma? Pelo entendimento, né? Pelo nosso entendimento. Então nós temos a renovação. E é uma das coisas que é importante, nós termos renovação, através do entendimento da palavra do Senhor, que está aí na sua mão, que está aí na sua casa, que está aí talvez na sua estante, que talvez você pouco manuseia ela, e é preciso que nós buscamos esse entendimento da palavra de Deus, para que nós possamos ser transformados de glória em glória, até alcançarmos uma perfeição diante de Deus. Mas eu digo para você que é desafiador. Inclusive, nós ouvimos na lição, em uma das colocações feita pelo irmão William, sobre a questão de escolhas. Quando Deus deixa o livre-arbítrio para que você possa escolher. E Deus respeita nossas escolhas. Mas é preciso que nós escolhamos baseado exatamente no capítulo 20 da palavra de Deus. Quando William leu lá no capítulo 30 e o versículo 20, ele, na verdade, baseia a nossa escolha exatamente numa direção. E qual é a direção? Diz assim, o irmão William colocou o verso 19, eu coloco o verso 20, dizendo que nós temos que fazer nossas escolhas visando isto: amando ao Senhor teu Deus. Preste atenção. Você tem que fazer as suas escolhas sempre buscando amar a Deus em primeiro lugar.
Em segundo lugar, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a largura dos teus dias, diz o Senhor. Então, nossas escolhas, elas devem estar pautadas exatamente nisso, em conhecer, em amar, em dar ouvido à palavra do Senhor, que hoje em dia é desafiador. As pessoas, na verdade, até que ouvem a palavra de muitas maneiras, mas o desafio maior aqui é pôr em prática o que a palavra de Deus nos ensina e nos dá a liberdade de escolha, para que através das nossas escolhas sábias, com entendimento, nós possamos então estar aí amando ao Senhor, agradando a Deus, dando ouvido à sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela produz em nós o maior fruto, que é o arrependimento. E quando nós entramos por este caminho, nós estamos caminhando para ser transformados. Porque, irmãos, o conformismo, na verdade, é perigoso, como alerta a própria palavra do Senhor. Lá no capítulo 22, se nós lermos na palavra do Senhor, o capítulo 22, nós encontramos no verso 14, dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quantos são chamados? Deus chama e continua chamando. Talvez hoje, através desta programação, Deus está te chamando de forma clara, objetiva, e propondo para você algumas orientações, para que você, ao ser chamado, você atente para o chamado. Porque talvez a pessoa é chamada, mas ela para no tempo. Não, Deus chama você para um despertamento, para que você possa, na verdade, caminhar para a transformação. Porque só o chamado, na verdade, pode te levar para lugares perigosos. Porque aqui disse Deus: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu pergunto para você: você é um chamado ou você é um escolhido? Porque a escolha, o escolhido não depende de Deus, depende de você. Da forma como você ouviu o chamado, como você abraçou o chamado, como você entendeu o chamado de Deus com propósitos. Deus não chama simplesmente por chamar, Ele chama porque Ele quer mudança na sua vida. E hoje, lamentavelmente, vivemos numa época em que parece que o Evangelho não impacta mais as pessoas, porque as pessoas estão acostumados, na verdade, acomodados com o sistema, e o Evangelho parece que não traz mais aquele impacto, aquela mudança. E Deus hoje desafia você, para que você possa entender que o Evangelho de Deus ainda é impactante, ele ainda transforma, é transformador. E é preciso que o homem, a mulher, o jovem, ele pense nisso, que se Deus te chamou, Ele tem um propósito maior na sua vida, e você deve atentar para isso. Por isso é que Jesus aqui, nesta festa das bodas, Ele faz este alerta. Muitos foram chamados, convidados, mas depois o dono da festa vai observar
E olha que nem todos estão adequadamente prontos, ou seja, não se preocuparam com a transformação. E quando não se preocupa com a transformação, diz lá o versículo sequente, o 15, dizendo que aquele homem que não estava adequadamente preparado para aquela festa, ou seja, não tinha transformação nenhuma, ele foi lançado nas trevas ardentes. E é o que Deus não quer que aconteça com você. Por isso ele diz: olha, não se conforme, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento. Por que, meu prezado amigo? Porque diz a palavra, quando eu falo conformados ou transformado, aqui em Mateus nós temos Jesus orientando a igreja, os seus seguidores, dizendo que só há dois caminhos. Dois caminhos, e um conduz à vida e outro conduz à morte. E eu quero dizer para você que você não pode correr risco, porque você já foi chamado, você já ouviu a voz do Senhor, e você precisa agora procurar a melhor maneira de andar neste caminho, e que você possa então andar de forma agradável ao Senhor. E para você agradar a Deus nesta caminhada, atendendo o chamado dele, você tem que fazer uma coisa na sua vida: renunciar. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe salvação sem renúncia. Por isso, também você não consegue passar na porta estreita sem renúncia. É preciso hoje você renunciar para que você passe na porta e encontre a vida eterna. Para que você não ande em vão. Para que você não nade e morra na praia. Não, Deus quer que você ande, caminhe, se esforce, mas que cada dia você perceba que o Espírito Santo está fazendo uma grande transformação na sua vida. E essa transformação, como já disse o William na lição, ela não é forçada, porque o Espírito Santo não força nada, simplesmente ele orienta para que você possa entender que é preciso ser transformado. Transformado. Por que é preciso ser transformado, meu irmão? Jesus falando ainda dentro deste pensamento, ainda fazendo parte das orientações da palavra de Deus sobre a bondade de Deus para aqueles que na verdade entendem o chamado de Deus com propósito. Ele diz assim, em Mateus no capítulo 7 ainda, e no versículo 21 a 23, parece um pouco pesado, mas não é. É palavra de Deus para a sua vida, porque Deus não quer que nenhum dos chamados se percam, mas que todos cheguem ao conhecimento da palavra do Senhor. Por isso, ele diz assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão aquele dia, ou falarão aquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome
nós fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, disse Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Preste atenção, Deus não quer que você se perca. Você é um chamado de Deus. Você recebeu um chamado de Deus. E esse chamado de Deus é com propósito. E qual é o propósito? É que você se salve. É que você alcance a vida eterna. É que você não fique pelo meio do caminho e talvez até querendo justificar. Não, eu fiz, eu sou. Para Deus isso não interessa, se você não estiver sendo transformado pela renovação do seu entendimento, porque o Espírito Santo te dá esta capacidade. E é um perigo muito grande, porque você poderá, sim, é bíblico, se perder no caminho exatamente por esta falta de entendimento. Veja o que Deus disse para o povo, orientando o povo através do profeta Oséias no capítulo 4. Ele disse o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus não quer te rejeitar. Deus quer que você cada dia suba um degrau da escada, mas suba com segurança, suba com renovo, suba com conhecimento, agradando a Deus, dando ouvido à sua voz, e com certeza você vai ter vida. E como foi dito aqui na lição também, e vida com abundância. Por isso é necessário que nós buscamos este conhecimento, porque este conhecimento, através do Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, ele vai transformar você, de maneira que você alcance graça e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Meu prezado irmão e amigo, não fique muitas vezes tentando ajustar a Bíblia à sua conveniência. Não, você deve entender que precisamos renunciar. Esta é a palavra. E nós encontramos aqui na carta de Tito, no capítulo 2, e o versículo 11, 12 e 13, que diz assim, preste atenção, porque isso é importante também, é a palavra de Deus que quer que você nesta manhã seja transformado. E Deus quer transformar a sua vida. Que Deus quer te dar uma vestidura nova, para que você possa com firmeza andar neste caminho de cabeça erguida, olhando para o alvo. Este alvo é Jesus, que está te esperando para te coroar com a coroa da vida eterna. Mas ele diz assim, Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Jesus já se manifestou. Lá na cruz do Calvário, ele pagou um alto preço pela sua vida, resgatando você, pagando esta dívida e trazendo a salvação. Ela está aí. Ela está chegando no seu lar, nos seus ouvidos, no seu coração. E diz a palavra do Senhor que não é somente ele trouxe a salvação, mas diz o versículo 13, 12, ensinando-nos que, renunciando
a impiedade, a concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguardando de que forma, meu prezado amigo e irmão? De que forma? Na verdade, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, para que a sua vida seja transformada, para que você esteja preparado para entender o propósito de Deus na sua vida. Porque você foi chamado, não fique conformado, não. Você deve andar no caminho, porque na medida que você avança e busca o conhecimento, você vai recebendo a transformação. Para que essa transformação? Eu vou concluir o verso 2 do capítulo 12, que diz assim: para que essa transformação? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Oh, meu querido, o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer ver isso em você, essa transformação gloriosa, que te fará uma pessoa sábia, entendida, para compreender, para experimentar esta boa e agradável vontade de Deus na sua vida, para que naquele dia, quando Jesus voltar, Ele possa achar você desta forma, porque Ele vai dizer para você: vinde bendito do meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nesta manhã, eu creio que esta palavra viva e eficaz, ela fez na sua vida algo extraordinário, que te levou a refletir um pouco mais sobre a importância de você sair do conformismo e, na verdade, entrar no processo da transformação, para que você experimente esta agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e seja feliz sobre os cuidados do Senhor.